hoje essa live sobre relacionamento e flexibilidade psicológica. Bem, eu escolhi essa semana para falar sobre relacionamento e flexibilidade psicológica e mindfulness funcional, porque, afinal de contas, mindfulness funcional, terapia de aceitação e compromisso, também fala-se sobre relacionamentos, sobre como eu posso desenvolver a flexibilidade psicológica nas relações. Então, toda relação íntima tem desafios, né? Então, todo mundo que já se relacionou com alguém, e a não ser que você more no cume da montanha, fatalmente você já se relacionou com alguém. Então, tem desafios emocionais. E não é apenas porque a outra pessoa se comporta também, né? Mas porque intimidade pode nos remeter a várias situações que a gente já viveu no passado e que a gente teme, né? Então, a flexibilidade psicológica pode ajudar nesse sentido, porque ao longo da história, da nossa história de vida, a gente viveu, a gente teve experiências que às vezes não são muito agradáveis, e a nossa tendência vai ser a gente se esquivar disso, né? E o que acontece com outras experiências é que, com outras coisas que nos fazem mal, né, digamos assim, ou que são perigosas, ou que são aversivas, ou que trazem algum dano, é que, diferentemente dessas outras situações, nas quais, assim, é muito saudável que a gente se proteja, no que tange aos nossos pensamentos, às nossas emoções, e muitas vezes no que tange os relacionamentos, isso às vezes pode às vezes não ajudar, né? Então, assim, a flexibilidade pode ajudar com lidar com essas emoções e pensamentos que são gerados pela proximidade com outras pessoas, e pode auxiliar também em manter essa intimidade. E, bem, então a gente pode dizer que o ser humano tem essa capacidade de fugir, de evitar o perigo, né? Assim como todas as outras espécies animais, a gente pode dizer de ter essa capacidade de se proteger de outras condições adversas. Mas, diferentemente das outras espécies, a gente tem a capacidade de se prevenir, de evitar, de fugir de pensamentos e emoções, tá? E isso pode trazer esse afastamento de nossos valores e também, consequentemente, das relações, daquelas relações, inclusive, que muitas vezes é interessante, é importante e a gente quer manter, né? Então, a esquiva experiencial, a gente pode falar, a esquiva experiencial pode ser um nome técnico, mas também, no senso comum, acho que a gente consegue compreender, né? A esquiva que eu vou fugir, digamos assim, e experiencial que eu vou fugir da experiência. Que experiência é essa que está se falando aqui, da experiência interna? É essa que mais vai afetar não só a mim, como as relações também. Então, essa fuga dessa experiência interna e também, assim, a existência de eventos que são negativos, mas que são negativos no sentido de que eles são difíceis de conviver, tendem a fazer com que o nosso comportamento fique rígido e fique controlado por regras de evitar, né? Regras de como me proteger, e a gente pode ficar rígido, né? Rigidamente controlado por essas regras do tipo, no passado alguém me fez mal e então alguém falou mal de mim, né? Eu me relacionando com alguém falou mal de mim, ou alguém me machucou, então desde então, agora eu vou prevenir que isso aconteça. Como é que eu vou prevenir que isso aconteça? Eu não vou me relacionar com as pessoas. E ao me relacionar com as pessoas, eu vou selecionar
como que eu vou me expor, como é que eu vou expressar as minhas emoções, como é que eu vou expressar as minhas ideias. E se muitas vezes eu expresso alguma ideia, como é que eu vou ser recebido? Então, assim, né, isso pode virar uma bola de neve e, e a gente sabe que isso pode ficar bastante desagradável, né? Então a gente passa as pessoas, né? A gente passa a viver dessa maneira menos vital, controlada, do que quando a gente é controlado por eventos positivos, aqueles que tendem a ser mais agradáveis, que tendem a fazer com que a gente fique mais flexível e mais vital e mais vivo. Só que a vida como ela é não é só feito de eventos agradáveis, né? Então, eventualmente a gente vai ter alguma situação ou alguma experiência desagradável e a gente vai precisar saber lidar com ela, né? E aí o que acontece dentro dessas circunstâncias? As pessoas podem ficar presas nesses comportamentos, desculpa, que levam a relacionamentos que não são vitais, né? Que não são produtivos muitas vezes ou que não traz conexão. Que é quando a fuga da intimidade vence, né? Sobre a aproximação, sobre a manter o contato com outras pessoas. Então, na esquiva experiencial, a gente vai evitar esses estímulos, essas situações que a gente identifica como sendo desafiadora, né, difícil, negativa. Então, aqui eu estou falando, a gente já falou, mas eu vou repetir, da fuga das experiências internas, que são os pensamentos negativos, as memórias, os sentimentos difíceis, né? Então, quando a gente fica presa a esse tipo de experiência, a tendência é que a gente fuja dessa experiência interna, né? E isso pode custar muitas vezes as relações, porque as ações podem se tornar impulsivas, na medida em que muitas vezes isso passa pela falta de consciência, ou a pessoa pode reagir a determinadas circunstâncias no piloto automático e tomar ações impulsivas, muitas vezes ações impulsivas para se proteger. Só que muitas vezes a gente vai ver que essas situações não estão presentes no aqui e agora, mas a pessoa reage como se estivesse, né? E as ações podem ser autodestrutivas, né? Do tipo até muitas vezes quando a gente tem algum problema com um determinado tipo de relacionamento, às vezes a gente pode até estar fazendo mal, né? A gente, por exemplo, se for num contexto organizacional, corporativo, às vezes determinadas relações precisam ser mantidas, né? Às vezes, mas aqui a gente está falando no contexto mais íntimo, então muitas vezes também autodestrutivas para a própria relação. E quanto mais isso fica aversivo, pode ser que o cotidiano da pessoa também fique aversiva, né? Pode acontecer omissões, sabotagens, enfim. E assim, e o que acontece, obviamente, no relacionamento é que envolve mais de uma pessoa e cada um vai ter o seu grau de habilidade social e psicológica em diferentes níveis. E também cada pessoa vai ter seus interesses, sua agenda, sua perspectiva, seus objetivos, né? E isso podem entrar em conflito. Então, assim, o que vai acontecer também, um outro fator que influencia nos relacionamentos, é que muitas vezes existem mitos e expectativas que são colocadas nessa questão dos relacionamentos íntimos, né? O parceiro perfeito, o parceiro que vai completar, que vai me completar, desde que eu ame, desde que eu goste, desde que eu seja amada, tudo vai ficar fácil, né? E a partir de então só vai ser felicidade, né? Que é basicamente o mito do amor romântico, né? E a gente sabe, quem já viveu, né, uma relação sabe, quem está vivendo sabe, de que muitas vezes isso, na maioria das vezes, isso não acontece. Né? Então, o que a gente pode dizer?
Existem estudiosos, né, que vão falar dos estágios da intimidade, não? Então, tem primeiro estágio, que é aquela atração, e basicamente é, é aquela geralmente regida pela atração física, né? Que é um estágio muito potente, porque mexe com toda a química do nosso cérebro, né? Do nosso corpo. É, o segundo estágio, que seria a atração romântica, né? Talvez a gente possa dizer que segue-se uma certa idealização, é, é o que comumente às vezes a gente chama de paixão, né? Às vezes a gente chama esse estágio também de paixão. E se tudo der certo, se tudo der certo, se o relacionamento continua, a pessoa pode passar para o último nível, que seria é, o estágio da intimidade, né? Estágio da intimidade, mas a gente sabe que em qualquer desses estágios do relacionamento pode se desenvolver para uma intimidade, né? Mas, assim, em que pese as estatísticas que se coloca para cada estágio, não é muito nosso foco aqui, mas geralmente se fala do segundo estágio de 6 a 18 meses, e como eu falei, eu brinquei, se tudo der certo, passa para o próximo estágio. Evolutivamente, se fala que esse terceiro estágio da intimidade seria aquele que é quando desperta no casal, ou desperta nas duas pessoas, o desejo de procriar. Mas a gente sabe que tem relacionamentos que as pessoas não têm interesse, ou não têm habilidade, ou não faz parte do projeto a procriação. Então, a gente pode dizer que nesse estágio da intimidade, se o casal chega, né, seja ele de qualquer orientação sexual, vai existir o propósito de construir algo, de construir uma vida de cumplicidade, de estar junto, né? Então, cada etapa vai ter seus desafios, né? Mas provavelmente as dificuldades vão aparecer no terceiro estágio, as maiores dificuldades e conflitos, porque é quando as pessoas estão mais próximas, estão mais vivenciando as questões do dia a dia, e não só as questões do dia a dia, mas as questões propostas de construção de longo prazo, né? E aí é muito comum e vai ser muito mais evidente alguns fenômenos, como, por exemplo, muitas vezes a evitação do conflito, né? Porque conflitos vão existir, como a gente viu no início, de interesses, de objetivos. Então, assim, às vezes a evitação do conflito pode ser mais prejudicial à relação do que a confrontação ou enfrentamento. E aí pode acontecer uma rigidez em relação ao conflito, que aí também vai se configurar como um problema, uma rigidez de respostas ao conflito. E de um ponto tem a evitação, quando eu evito tratar do problema. Existe um elefante no meio da sala existe um elefante e cada um finge que não está vendo. Mas, de outro lado, também pode ter a rigidez de respostas aos conflitos que aparecem, né? E essa rigidez do conflito pode aparecer ou ter como pano de fundo, por exemplo, o desejo ou a expectativa de sempre vivenciar emoções positivas ou situações que sejam agradáveis. E isso muitas vezes não vai acontecer, né? O esforço, né, deveria existir um esforço, um empenho de cada um em criar um espaço de equilíbrio das necessidades de ambas as partes, porque cada um vai ter as suas necessidades, né? O conflito pode ser útil para o crescimento. Não necessariamente o conflito ele é ruim, né, para a relação. Mas os padrões rígidos de comportamento, de resposta ao conflito, podem dificultar, né?
Uma outra coisa que pode acontecer é desencontro de desejo sexual. Cada pessoa pode estar vivenciando um determinado momento de sua vida, ou profissional, ou de saúde, muitas vezes também, e isso pode determinar esse desencontro, né? Muitas vezes um pode ser mais ativo do que o outro, os dois são bastante interessados um pelo outro, mas às vezes a forma como se, se desenvolve pode não ser tão. Pode não trazer realização para ambas as partes de forma muito equilibrada ou que satisfaz aos dois. Então, evitar o desconforto pode levar a uma quebra. A uma quebra da relação. Pode levar a um distanciamento, porque na medida em que eu não confronto, e o confronto aqui não necessariamente pode ser uma briga, né? O confronto que a gente está falando é colocar as cartas na mesa e dizer as insatisfações, dizer as necessidades que não são satisfeitas, como podem ser satisfeitas, e identificar até se é possível satisfazer aquelas determinadas necessidades, porque pode acontecer de não ser possível, né? Então, para a terapia de aceitação e compromisso, esse padrão rígido de comportamento, ele tem como núcleo a inflexibilidade psicológica, que vai ser expressa por uma conexão, digamos assim, um apego excessivo ao passado, ou seja, é muito comum nessa área dos relacionamentos o excesso de apego a relacionamentos anteriores, situações que aconteceram nos relacionamentos anteriores. E a pessoa pode estar vivenciando um relacionamento pela primeira vez, mas assim, pode ter histórico das outras relações, que não sejam exatamente relações íntimas, né? Que vão influenciar na relação presente. Então, esse excessivo apego a essas experiências passadas vão ser o foco para a terapia de aceitação e compromisso, de intervenções e das dificuldades que as pessoas podem enfrentar nas relações. Ou, de outro lado, no outro extremo, um excesso de preocupação com o futuro. E será que essa pessoa, será que vai me abandonar? Será que vai rejeitar? E se rejeitar? E se não estiver mais aqui comigo, como é que vai ser? Isso tudo pode ser fruto de muitas emoções ansiosas, né? Pode ser fruto pode ocasionar momentos em que essa vivência não é assim tão agradável, né? Essa ruminação sobre o passado, do que deu certo, no que não deu certo, principalmente nas relações anteriores, muitas vezes ela pode ser útil para a gente aprender com o que tiver que aprender com as relações que aconteceram, mas esse excesso de ruminação, de repassar mentalmente o que aconteceu, o que não aconteceu, isso pode não ser útil, pode não ser válido também, né? Essa desconexão para a terapia de aceitação e compromisso também, a desconexão com os valores. Então, o antídoto seria o contrário. Na situação dessa fixação com pensamentos do passado ou do presente, o antídoto ou o caminho é se conectar com o momento presente. Obviamente que somos seres sociais, contextuais, a gente viveu uma história de vida. Então, assim, o que quer que eu tenha vivido, o que quer que eu tenha aprendido, tá tudo bem. E agora eu preciso, nessa relação atual, me conectar com o que está acontecendo comigo aqui agora e o que está acontecendo na relação também com a outra pessoa aqui agora. Então, é muito exercitar a consciência de si e também a consciência do outro, né? Nessa desconexão dos valores é se conectar, clarificar quais são os seus valores, qual é a direção que importa para ela em termos de relacionamento. Estar certo ou estar junto? E por estar junto, eu não estou querendo dizer que existirá uma relação, o que eu estou defendendo, que existe uma relação desigual, onde um se subjuga ao outro, em prol de somente agradar ao outro. Pelo contrário, se só tem essa possibilidade de ter uma relação porque eu estou agradando o outro, então é um ponto de reflexão que a pessoa precisa avaliar o que é está acontecendo.
é algo comigo, o medo que eu tenho de desagradar é um medo intrínseco às minhas relações anteriores, passadas, de família, da minha origem, ou é algo que tem a ver com o medo do que pode acontecer no presente, né? Para que a pessoa, inclusive, possa tomar uma decisão, né? Isso possa ter uma tomada de decisão em prol daquilo que é importante para ela, né? Com certeza, para a maioria das pessoas pode ser importante a saúde, né? A qualidade de vida, e o estar excessivamente preso àquilo que a gente define como sendo os nossos papéis, aquelas historinhas que a gente conta sobre a gente mesmo, sobre que eu não sou digna de merecimento, que eu não sou digna de ser valorizada. Então essas historinhas precisam ser colocadas, digamos assim, nos seus devidos lugares, porque ninguém é 100% alguma coisa. E todas as pessoas precisam e merecem ser valorizadas pelo que elas são e não pelo que elas fazem. Então, nesse pensamento pode ter algum equívoco e a pessoa precisa questionar esse tipo de pensamento e também acolher esse tipo de pensamento na impossibilidade, às vezes, de achar uma via para uma resposta a esse questionamento, porque muitas vezes não tem. É isso, então a gente só precisa desapegar de determinados pensamentos. Só que quando eu falo assim, esse desapego, às vezes é simplesmente a gente entender que um pensamento, ele só é o que ele é. Ele só é um pensamento. Não é porque eu penso alguma coisa que eu preciso agir conforme aquele pensamento. Uma emoção, ela é o que é, ela é uma emoção. Não é porque eu estou tendo determinada emoção que eu vou ter que agir com base naquela emoção. Eu posso usar a emoção como um indicador, inclusive, do meu estado, do estado que eu estou perante a situação e do que a situação me remete para que eu possa tomar a decisão, né? E a esquiva experiencial, que vai ter como um passo do que tem que desenvolver, ou antídoto, digamos assim, que é a aceitação, né? Aceitação para que eu possa desenvolver mais intimidade e de que eu possa aceitar a mim, a outro e a relação. Repetindo, não estou dizendo aqui que eu vou aceitar determinadas condições que não sejam dignas, né? Então, sendo uma situação digna, sendo as pessoas... Então, assim, por isso que é importante clarificar os valores, porque se alguma coisa não está caminhando na direção daquilo que importa, ou seja, dos meus valores, eu preciso vir a modificar isso, né? E, por fim, aquele padrão de agradar os outros, né? Os valores é que a gente, quando a gente clarifica, quando a gente define os valores da nossa vida, a gente precisa diferenciar daquilo que está para agradar os outros ou a sociedade. Porque isso que visa agradar os outros e a sociedade, isso não são valores para a terapia de aceitação e compromisso. E também não são valores para o mindfulness funcional. Os valores são direções escolhidas, e é claro que por escolhidas a gente está incluindo que não são seres sociais e contextuais, a gente vive em uma sociedade. Porém, muitas vezes a gente mais caminha na direção de não desagradar as outras pessoas, né? Isso é importante, não desagradar as outras pessoas do que nos agradar, ou fazer as coisas que importam para a nossa vida. Tá? Então, é por isso que é importante clarificar os valores, ter isso claro, ter isso conhecido, clarificado, expresso de uma maneira bastante... eu ia dizer objetiva, mas assim, os valores não são... não são objetivos, eles são subjetivos justamente porque ele visa a dar uma qualidade da ação, né? Então, uma pessoa que tem o valor de ser amorosa,
ser amoroso, de ser uma pessoa amorosa, é uma qualidade da ação. Só que não é porque ela tem esse valor de ser amorosa que ela vai precisar se submeter a determinados tipos de condição, e nem por isso também ela vai estar isenta de, é, de muitas vezes terminar uma relação que não faz mais sentido para a vida dela, né? Então, as pessoas respondem de formas rígidas, de responder, muitas vezes os problemas e os conflitos nas relações acontecem por essas formas de responder aos conflitos e às situações de maneira rígida, né? Então, o contraponto que é trazido pela flexibilidade psicológica é isso, é de ser justamente como o nome diz, estar flexível ao momento presente, responder com aceitação às nossas próprias memórias e pensamentos e emoções em relação ao que é um relacionamento, o que é a intimidade, porque se relacionar por se relacionar, isso não traz nenhum tipo de complicação ou dificuldade. Mas as questões que envolvem intimidade, isso pode ser bastante assustadoras. Então, assim, aceitar esse tipo de experiência, se auto-observar, identificar em que direção que está caminhando, quais são os nossos valores, quais são os seus valores, quais são os nossos valores nessa direção, nessa área, nesse setor e nesse domínio da nossa vida. Então, eu espero que tenha sido útil. Essa aula vai ficar gravada no IGTV e possivelmente também eu vou colocar lá no YouTube. E aí vocês podem me seguir também lá no YouTube, Bárbara G Psicologia, ou Bárbara Guimarães Psicologia. Não me lembro exatamente como está lá, mas pode procurar, que também vai estar lá. Muito obrigada e até uma próxima.